sequelas da pandemia ainda se refletem no comércio. Muitos restaurantes estão vazios. No centro do Rio, o movimento caiu entre 70% e 80%. E o estoque também diminuiu. E não foi só por causa do movimento menor. A alta dos preços fez os restaurantes comprarem menos. Estou comprando, por exemplo, menos arroz, que aumentou muito, o óleo, entendeu? Feijão, entendeu? A gente comprava antes em muita quantidade, agora não, diminuiu bastante a quantidade. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, foi de 2,44% entre agosto de 2019 e agosto de 2020. Nas prateleiras, os preços subiram muito mais. De acordo com dados do IBGE, o arroz subiu 20% desde o começo do ano. O feijão mulatinho subiu 32,6%. A abobrinha, 42,8% e a cebola, 50,4%. De acordo com os economistas, a pandemia está por trás desses aumentos. Com o isolamento social, as pessoas passaram a ficar mais em casa e, por isso, comeram mais e compraram muito mais mantimentos. O auxílio emergencial deu um certo poder de compra para as pessoas que usaram o dinheiro para pagar contas e comprar comida. O câmbio é um outro vilão da inflação dos alimentos. Com o dólar nas alturas, os produtores brasileiros passaram a vender muito mais para o exterior. Só em agosto deste ano, o Brasil exportou 212 mil toneladas de arroz, o que significa 98% a mais do que foi vendido para o exterior em agosto de 2019. Com menos arroz no país, os preços subiram nos supermercados. A China, por exemplo, continuou aumentando o consumo dela e ela não consegue produzir tudo que ela consome. Então, ela necessita importar de outros países. No Brasil, também tivemos a questão do dólar estar muito alto. Então, a desvalorização do real faz com que a gente acabe exportando, que seja mais atrativo para os produtores exportarem. Então, tivemos algumas situações excepcionais, como no caso do arroz, que importamos normalmente, especialmente do Mercosul, mas esse ano exportamos para alguns países como Costa Rica. Então, por ser mais vantajoso também, tivemos essa questão da exportação. Isso faz com que tenhamos menos produção dentro do Brasil. Além disso, também a gente teve outra questão que foi a redução das áreas de plantio, no caso do arroz. Então, era mais vantajoso plantar soja. E também tivemos uma mudança do consumidor durante essa pandemia. Então, temos indícios de que as pessoas estão cozinhando mais em casa e estão se alimentando até melhor em contexto geral. O Nutrinet Brasil fez uma pesquisa em relação a isso. Então, temos indícios de que as pessoas estão comendo mais frutas, hortaliças e feijão. E cozinhando em casa. Então, isso também acaba pressionando os preços. O arroz, um dos vilões desta alta de preços, ainda pode ser visto no prato do carioca, mas não se sabe por quanto tempo. Por enquanto ainda está dando, mas do jeito que as coisas estão indo, vamos ter que cortar o arroz aí pelo menos uma ou duas vezes por semana, porque tá brabo. Em casa é um absurdo. 5 quilos de arroz que pagava R$13, hoje paga 22, 23. É um absurdo. Mas em outros setores da economia, os preços estão caindo. O IPCA de agosto mostra uma queda de 0,78% nos itens de vestuário. As promoções invadiram as lojas de roupa e parece que não tem data para acabar. Devido a essa pandemia aí, demos um desconto bacana até para poder, tá dando um equilíbrio aí e fazendo com que tenha um retorno. Em termos de vestuário, a gente precisa compreender toda a dinâmica da pandemia e do home office. Então, as pessoas estão em casa, então elas também não precisam tanto de roupas. Existe uma tendência as pessoas ponderarem os valores, né? Então, elas não precisam mais de tanta roupa porque elas não estão saindo. Inclusive, tem outras prioridades, como alimentação e outras coisas que elas sentem mais urgência, como um bom equipamento até para fazer o seu home office, ou outros setores. Então,
Eu acredito que no futuro a gente pode ter uma perspectiva de talvez uma mudança no consumidor mesmo, valorizando ter um pouco menos de coisas.